gostaria antes de fazer aqui uma breve retrospectiva do que está para trás. No fundo, nos últimos 50 anos temos de facto vivenciado grandes e muito rápidas transformações no território. No território, na forma de ocupar o território, na forma de viver a cidade, o espaço, e naturalmente que isto advém de variados fenómenos, designadamente o fenómeno da globalização, a grande evolução tecnológica que temos vindo a assistir nos últimos tempos e, mais recentemente, e com uma grande carga de preocupação que nos traz a todos, as alterações climáticas. Neste caso, vem contribuir fortemente para o pensar a arquitetura, pensar o território, a paisagem e o planeamento e que estes aspectos sejam essenciais em prol do equilibrado nível de qualidade de vida das pessoas, da economia, das nossas políticas. Ao longo destes anos, também em paralelo, temos vindo a assistir a uma desvalorização dos valores da arquitetura, do papel do arquiteto na sociedade, assim como também na vida política portuguesa. Desta forma, efetivamente, urge cada vez mais e de forma integrada e assim sendo temos o nosso slogan de campanha, isto só lá vai com todos, voltarmos a olhar para a profissão e cuidar da arquitetura. Isto só lá com todos, eu acho que o grande tema hoje em dia até da arquitetura está mais ligado a esta coisa de estratégias multidisciplinares e como é que se orquestra, ou como é que se monta, como é que se questiona e como é que se atua perante uma cada vez maior diversidade de equações e de perguntas que nos questionamos. E, portanto, esta coisa do isolamento e o Covid, que está associado também à questão dos problemas do planeta e os problemas da energia e os problemas do tipo de sociedade que construímos, portanto, são quase obrigatório serem colocadas num espaço muito amplo, com todas as disciplinas e de uma forte cidadania. E nesse sentido, é por excelência, o arquiteto é aqui por excelência uma peça fundamental nessa orquestra. No caso da Madeira, parece-me que a insularidade corresponde a um desafio também ele muito próprio, não é? Mas mais pela natureza do próprio território. Não é? Cada território convoca reflexões muito específicas e a Madeira, como um território altamente particular, não é? Portanto, tem aquela natureza vulcânica, por um lado, tem aquela natureza super tectónica e, por outro lado, uma natureza altamente paradisíaca. Começa logo por ter uma floresta única, que é a Lauro e Silva. Como é que vamos atuar com este território, como é que vamos nos relacionar com este território e connosco mesmos, como é que vamos relacionar com a energia, como é que vamos relacionar com os transportes, com a mobilidade. Eu acho que a arquitetura aqui, nesse campo, é até onde a arquitetura pode dar um grande contributo. Tem mais a ver com as dificuldades e os meios para podermos conseguir fazer o nosso trabalho. Mas a ver, aí é que eu vejo um problema. Portanto, o maior medo do arquiteto é não conseguir construir um pouco dessa utopia, não perder a crença de que é possível fazer melhor e viver num mundo melhor. Nesse sentido, o maior perigo é realmente perdermos a tal utopia e destituirmos da construção do belo. A esperança é sempre a obra que vai melhorar, a transformação que vai recuperar, a árvore que vamos plantar no sítio certo e que vai dar a sombra e
que alguém, passados 100 anos, ainda poderá ver. Contra o medo, o que é que pode a arquitetura? E eu acho sempre que a arquitetura pode convocar a esperança e uma certa utopia. Fazer perguntas certas e conseguir construir estratégias para atuar em vários ambientes. O tempo e o lugar da arquitetura, consideramos que esta pandemia vem ainda dar mais relevo à importância, ao papel da arquitetura, colocando naturalmente a ordem dos arquitetos ao serviço de todos. Deverá assumir aqui um papel proativo junto do poder público, enquanto parceiro, mediador e também consultor. O arquiteto tem que ser visto enquanto cidadão, enquanto um técnico que está especialmente preparado para pensar e projetar a regeneração de um sentido de comunidade. Sentido este que tem de facto sido posto em causa neste período de crise. Por outro lado, vem também trazer a necessidade de repensarmos a importância dos espaços públicos e, naturalmente, soluções mais eficientes no desenho dos edifícios, das cidades e dos espaços que habitamos, o que terão que forçosamente vir a ser repensados. Esta oportunidade da candidatura do BIRN, que vai remeter realmente para uma imersão da nossa disciplina, perante um momento de paragem, onde vamos ser quase confrontados a reinscrever uma posição diferenciada. E realmente esta candidatura do BIRN transporta esse valor de imersão e transporta neste sentido que a arquitetura é demasiado importante para ser discutida somente por arquitetos. Portanto, isto só vai lá com todos, portanto, porque a arquitetura é muito importante para ser discutida só pelos seus parceiros, não é? Só pelos seus pares. E isto é a parte que mais me toca nesta candidatura e para além do valor da personalidade, para além do valor incontestável, incontornável da sua prática na sua disciplina, transporta esta ideia de uma importância de uma inscrição da arquitetura como um posicionamento de vida, não é? Neste momento onde nós somos confrontados com este valor de eminência, este valor de uma posição, de uma respiração, portanto, hoje estamos todos de uma máscara que nos condiciona uma respiração, não como. Agora, não nos interessa abordar esta questão da respiração como um movimento de ar, mas como um clarão que a disciplina tem que atuar perante uma série de fatores. E é curioso que o ar foi, talvez, dos melhores desenhos que a Madeira pode ter. Pelo processo do desenho do ar, nós fizemos com que as nossas unidades agrícolas, construídas em quintas, se afastassem de uma centralidade da própria cidade, da gema, e vieram, face à sua condição piramidal da cidade e altimétrica, desenhar uma série de paraísos inventados ou de naturezas, expansivas, crescentes para a cidade, e foi à conta desses jardins altaneiros que surgiram possibilidades de estadia, de hospitalidade, e que desenhou uma hipótese de hospitalidade perante este lugar e que veio criar o que hoje chamamos uma indústria, a chamada indústria do turismo. Portanto, foi no desenho do ar, que agora nos está a faltar, ou que nos está a trazer um dado de contaminação, foi o ar que desenhou muito esta cidade. E é curioso que num dos primeiros planos do Ventura Terra, quando é para abordar a dilatação da cidade do Funchal, para responder a uma modernidade ou para responder a um valor da atração,
os desenhos, o que ele apelida, a sua nomenclatura para os desenhos é um plano de arejamento para a cidade. Portanto, no fundo, o que nós vamos reescrever é este plano de arejamento, agora, com todos. De facto, é fundamental para, no fundo, envolver todas estas situações, dar a conhecer a atividade. É imperativo potenciar a comunicação sobre o papel dos arquitetos junto da população, dos colegas, do governo, das instituições públicas. Temos uma ordem, neste momento, virmos a ter aqui uma ordem que saiba cada vez mais, consiga representar e defender os interesses e os valores da profissão, de modo a conseguirmos elevar uma vez mais o papel da arquitetura no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais confortável, mais condigna. Valorizar a arquitetura e os arquitetos como intervenientes fundamentais na estruturação, organização e desenvolvimento do território e da paisagem da região, reconectar aqui a arquitetura à sociedade através de ações de divulgação, informação, sensibilização, mediante a abordagem de temas globais, nacionais e regionais. É importante também promover a introdução, discussão e debate da disciplina, dos temas próprios da arquitetura, nos centros de transmissão e de conhecimento e instituições de ensino, digo universidades, escolas secundárias e outros profissionais. Também importa aqui destacar o papel da reinscrição da participação pública sobre o pensamento crítico, sobre o nosso território, através de ações didáticas como workshops, mesas de debate, sessões de trabalho, no fundo ações que dinamizem a comunicação e no fundo uma atuação integrada dos vários parceiros. Não nos podemos aqui esquecer que a arquitetura resulta do trabalho de inúmeras disciplinas, pelo que é fundamental esta ação integrada com os diferentes parceiros, de modo a que seja possível cada vez mais dignificarmos a prática daqui do projeto. Sentido, acho que a arquitetura é decisiva e obviamente que este assunto é um assunto que está intimamente ligado à política, não é? No sentido mais da cidadania. Portanto, acho que os arquitetos, por exemplo, têm que estar muito mais presentes no debate, muito mais envolvidos nas questões, muito mais envolvidos nos problemas transversais, muito mais envolvidos, por exemplo, nas infraestruturas. Aí na Madeira, por exemplo, houve mega infraestruturas com grande afetação à paisagem e que a arquitetura podia dar um alto contributo, um altíssimo contributo, não só na condução da água, não só da questão das infraestruturas viárias, das vias rápidas, dos túneis, do sistema de abastecimento de água e depois, obviamente, também ligado às questões políticas de como é que vamos habitar, como é que queremos habitar. Queremos dispersar o território todo ou queremos nos concentrar, reduzir as infraestruturas, ter uma relação mais económica e mais operativa ao nível das infraestruturas e a nossa relação com o território. Como é que vamos lidar com a poluição, como é que vamos gastar menos energia, como é que vamos desfrutar mais das belezas únicas da Madeira. Vamos querer transformar este território numa Tailândia ou vamos querer assumir o nosso caráter de madeirenses e com a sua especificidade única? Queremos montar uma floresta endémica ou queremos montar praias artificiais da Califórnia? Portanto, esse para mim eu acho que aí os arquitetos, com os geólogos, com os biólogos, com os cientistas podem dar um grande contributo e do ponto de vista da política eu acho que têm que ser muito mais ouvidos. Este lado mais científico do levantamento e do reconhecimento do território parece-me que aqui era bastante importante. Hoje em dia, por exemplo, fazer uma espécie de pequenos estúdios de reflexão com vários arquitetos, com grupos de estudantes, deslocalizando pontualmente ou sistematicamente para aí,
promovendo debates, abrindo às populações. Isso depois até se podia cruzar com uma espécie de inquérito feito às populações, das grandes necessidades das populações, das grandes questões que a Câmara levanta, das grandes questões que o património levanta, as grandes questões globais, convocar grupos de estudantes com arquitetos, fazer estudos, promover ações e depois debatê-las de uma forma transversal e aberta. Acho que era super interessante. Tenho acompanhado muitos alunos candidatos aos cursos de arquitetura. Tenho acompanhado os seus anseios, as suas dúvidas. Tenho também acompanhado, de alguma forma, tido alguma atenção aos recém-formados em arquitetura e àqueles que já têm uma atividade profissional consolidada, ou então aqueles que estão em estágio e que muitas vezes também colocam os seus anseios, as suas dúvidas em conversas, enfim, informais. O que me parece é que nem sempre os alunos que escolhem prosseguir arquitetura e que estão a estudar no ensino secundário realmente fizeram as suas escolhas por um conhecimento fundamentado e consistente. Porquê? Porque a informação não é assim tão grande e disseminada no tecido sociocultural. Falta essa informação, essa presença nas escolas, esse saber e experiência mais consolidado que possa realmente fazer com que quer alunos, quer a sociedade em geral tenha um conhecimento, enfim, minimamente fundamentado. Mas falta uma ação concertada, ferramentas criteriosas e fundamentadas disponíveis para, de facto, os professores desta área ou os alunos poderem recorrer delas. Isso poderia ser um dos papéis de uma ordem dos arquitetos, sobretudo até mantendo disponíveis alguns jovens arquitetos recém-formados, porque até por uma questão de idade poderão inclusivamente ter mais facilidade de interagir com os jovens candidatos aos cursos de arquitetura. Eu acho que a questão das universidades era um tema super interessante para trazer cá, mais numa perspectiva de workshops, de conferências, de trabalhos pontuais, não é? Mas com uma certa cadência e com uma certa transversalidade com a Câmara, com os agentes todos, com a própria sociedade. Acho que isso era também é super interessante quando há olhares de fora que não conhecem o território e que vão reparar em coisas que nós estamos assim mais ligados, não estamos a ver tão claramente. Eu acho que temos que ter uma leitura muito mais abrangente, muito mais virada para a construção do espaço público e da própria qualificação da natureza, estabelecer novas relações com o território do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista da acessibilidade ao mar, à montanha, a utilização dos recursos muito mais equilibrada. Há aqui uma panfernália de questões que era de uma utilidade extrema conseguir ter uma ação mais participativa com os agentes políticos. As universidades como espaço de equacionar, como espaço em que se faz várias equações, em que se ouvem vários saberes, é um campo muito operativo e muito didático. Certa para isto. No ponto de vista da Ordem e da Madeira, eu acho que o simples facto de promover as tais workshops, de promover conferências, de convocar um certo espaço para diálogo, apresentando propostas diretas a necessidades das populações, ou mesmo das populações e da Câmara, propondo soluções para as grandes questões que se colocam, parece-me que era assim uma forma também bastante operativa
de pensar as questões todas que estão à volta disto. Estou muito convencido que estamos também numa oportunidade única de ter neste corpo diretivo pessoas que já passaram pela experiência da docência, não é? E que vão estar mais despertos, vão estar muito despertos. O que é bastante interessante neste grupo de trabalho, que tem uma série de perfis distintos, é exatamente esta relação heterogénea, esta mistura que conserta este grupo e que pode estar muito atenta, vai estar atenta a muitos temas, não é? Porque realmente nós estamos agora no tempo da mistura, não é? E é muito aquilo que o arquiteto Gonçalo Bira diz muito, que é temos feito muito a gestão dos nossos lugares pelo O e nunca temos feito pelo I. E isto, e isto, e isto. Há que juntar as coisas e não estar a anular as outras, não é?